Oi, Sandra. Tudo bom, querida? Adorei a sua live hoje. Não consegui ficar até o final, mas eu adorei, viu? Você tá de parabéns. E semana que vem somos nós, né? Muito bom, muito bom. Semana que vem estamos juntas. Oi, Lu. Tudo bom? Tudo bom, meu amor? Hoje é uma live muito interessante. O corpo fala. As linguagens não verbais e o que pode acarretar a face. Muita coisa interessante. Obrigada, Lulu. Tamo juntas. Agora esperando só a Leda chegar. Daqui a pouquinho a Leda tá chegando. E vai ser um conteúdo muito bom mesmo. Como diz, como a gente tem que... Ah, ótimo, Sandra, obrigada. Já fala para a Leda que eu já tô no online. Rita, tudo bom, querida? A Rita é uma fera no Mindfulness. Quem não conhece, acompanha. Rita Underline Mindful Journal. Diretamente da Espanha. Diretamente da Espanha, com muito conteúdo. Conteúdos incríveis. Sigam ela, porque ela realmente vale muito a pena seguir. Saudades também, viu? Obrigada, gente. Muito obrigada. Hoje o conteúdo vai ser muito bacana. Esperando a Leda chegar. Leda, tudo bem? Tô aqui batendo papo. Oh, Rita, muito linda. Deixa eu aqui. Vai ficar gravado, tá, Rita? Olá, tudo bom? Tudo Tô aqui só ótimo. batendo papo. Eu vi aí, eu também estava respondendo umas mensagens. Falei, deixa eu entrar. Ó, nós combinamos, Silvia. O horário é assim, no computador tá um horário, no celular tá outro, ou seja, né? Então, daí você fica É, meio termo, né? Como tudo na vida, um equilíbrio, né? Até entrando no exatamente. equilíbrio do computador versus o celular, né? E aí, como que você tá? Eu também, e você? Ótima. Se melhorar, Eu falo que sempre dá para melhorar. Antigamente, há muitos anos atrás, eu falava, se melhorar, estraga. Estraga nada. Sempre não. mais. A vida em flow. Quanto mais você quer, mais você recebe. Quanto mais você pede, mais você recebe, né? Exatamente. E E o até a assunto, gente conversando, né, Leda, agora, ah, falando um pouquinho do comportamento não verbal, né? E emoções, né? A gente sempre sente emoção, emoção é universal, né? Então, isso para qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa sente isso. Então, a gente tem essas expressões, né? E a linguagem, sim. né, corporal, né, o que você vai falar, ela vai muito além da representação do que a gente quer dizer, não é? E ainda mais agora, né, com essa questão do uso de máscaras, né? O que está acontecendo com essa questão? Só mudar o carregador aqui. O que está acontecendo com o uso de máscaras? A gente está tendo que ler as pessoas pelo olhar, está tendo que interpretar o olhar delas, coisa que a gente não prestava atenção. Talvez você conversava com alguém antes da pandemia e você nunca percebeu os olhos da pessoa, né? Você nunca olhou nos olhos dela.
E a linguagem não verbal, que é o que a gente vai falar hoje, ela é tão interessante que não só o nosso corpo, né? Toda a nossa musculatura da face, né? A Silvia, você faz todo esse procedimento, você trabalha mais a questão da face, né? Eu trabalho a beleza como um todo, né? Porque eu sei que não é só a face, né? Aí você também vai poder falar bastante que é o que a face transmite, mas não é só procedimento que vai resolver. Ajuda muito, lógico, mas não é só isso. Então eu olho para a pessoa como um todo, tanto a beleza de dentro para fora, como a beleza de fora para dentro, né? Não adianta só fazer procedimento, porque a pessoa, depois que eu fizer o procedimento, ela vai sair, vai para casa, vai ficar satisfeita. Daqui a uma semana volta de novo o que está aqui gritando, né? Então eu olho para a pessoa, ela na sua totalidade, é o que eu falo, a face não faz parte só, ela não é autônoma, ela faz parte de um todo, né? Sim, sim, porque o nosso rosto, né, a nossa boca, ela representa, né, no trabalho que eu hoje me dedico bastante, que é a análise do corpo, né, análise do caráter. Muitas vezes a gente fala caráter, as pessoas acham que está relacionado a mau caráter, a bom caráter. E não, isso é até um post sobre o que significa o caráter. Que é a maneira que você a maneira que você para, a maneira que você se expressa, a maneira que você anda, né? O seu posicionamento em todos os sentidos, né? Se você está fechado, de braços cruzados, se você está sempre aberto. E não é porque a pessoa cruza o braço que ela está fechada, tá? Tem vários tipos de leitura. Ah, a pessoa está de braço cruzado, ela está fechada, ela é fechada, ela não quer aprender nada. Não é só isso, tá, gente? É tanta coisa, o jeito que você aperta a mão, a maneira que você bate palma, né? A sua boca, ela está relacionada a que fase da nossa vida? Quando a gente nasce, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente nasce, sai da barriga, a gente chora. Você chorou, você vai direto para onde? Para o peito da mamãe. Você vai lá fazer, qual que é a musculatura que você vai movimentar? Vai fazer a sucção, né, que fala, né, Silvia? Sucção, me deu um branco. Sim, A sim. sucção, você vai ter que sugar o leite. É automático. Isso aí, gente, é fora do contexto, assim, que é uma coisa de Deus mesmo. A criança nasce, ela vai pro peito da mãe. Ela chora e vai pro peito. Aí a gente relaciona várias coisas. Dente, mordida cruzada, bruxismo, deve ter vários casos aí que a gente conversou antes sobre isso. A questão do maxilar, o maxilar para frente, os dentes tudo torto, né? Toda essa questão. E aí, o que isso tem a ver com o nosso corpo? O que isso tem a ver com a fase? Ah, mas você está falando de útero? Por que você está falando de fase de amamentação? Porque o que acontece nessa fase de 0 a 7, alguns autores falam até 12 anos, ela vai estar totalmente ligada a tudo que você vai levar para a sua vida, para o seu relacionamento, para as dificuldades suas de falar, né? Língua enroscada, gagueira, dente cariado, canal do dente. Eu tenho a boca torta, muito torta, era mais até. Porque eu chorei 40 dias, mais ou menos 40 dias. Eu saí da barriga da minha mãe, ela ficou internada e eu fiquei chorando, porque eu queria ela, né? Inconscientemente eu queria ela. Cadê a minha mãe? E eu fiquei sendo cuidada pela minha tia. E isso me ocasionou também a minha dificuldade em me expressar, em falar em público, em apresentar trabalho. Eu era muito tímida. Então, assim, são várias questões, né? E aí você vai começar a relacionar, né? Todas as suas expressões, né? O sorriso. Quando você vai dar uma notícia, a gente também estava falando sobre isso. Ah, você vai dar uma notícia para alguém, a expressão não verbal e a verbal, né? O que você expressa pela fala e o que você só expressa pelo sua musculatura. Talvez você está dando uma mensagem muito alegre para alguém, você vai passar uma mensagem, eu estou falando para a Silvia agora, eu estou dando uma notícia maravilhosa para ela,
e a minha expressão não está condizendo com o que eu estou falando. E ao contrário, às vezes eu estou querendo passar uma mensagem triste e o meu rosto está passando outra mensagem. Né? O que é interessante, né, que através do rosto, né, que a gente transmite, né, e ocultamos nossas emoções, né? Então é um potencial em comunicação, né, que a gente ocupa um lugar expressivo na transmissão dos nossos estados emocionais, né? E você verificando, você entendendo isso, né, essa coerência, você pode até ajudar. Porque quando a gente se comunica, também a gente tem que pensar que a gente está se comunicando com a gente, a nossa comunicação com a gente e as nossas comunicações interpessoais. Sim. Né? Mais ainda, o que acontece? Quando a gente começa a se comunicar sempre do mesmo jeito, também vai começar a interferir, né? Não só, eu estou falando a face porque é o que eu atendo na face, né? Mas a gente começa a interferir em toda a musculatura. E na musculatura, quando a gente interfere na musculatura, o que acontece? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa tensa. No dia a dia eu nem percebo quão tensa eu sou. Eu estou apertando os dentes, eu estou rangendo os dentes. Daí tem gente que fala, mas é só à noite? Não. Muitas pessoas durante o dia, a ponto que outras pessoas escutam ela fazendo barulho. Sim. E aí vai causar o quê? Vai causar alteração na mordida? Vai desgastar os dentes? Vai causar alteração na mastigação? Pode causar cefaleia? Pode. Olha só como uma coisa pode levar a inúmeras coisas. Sim, tá tudo ligado. E a relação que eu faço, né? Maxilar, né? O que tá esse bloqueio muscular no seu maxilar? O que você tem esse bloqueio? Seja ele qual for. Ele está relacionado ao quê, né? Eu já relaciono ele a uma raiva guardada, né? Entendeu? Aquela raiva. Bloqueio do quê? Você foi bloqueado de ter uma reação agressiva, ou de se defender de algo, ou de rasgar algo, porque os nossos dentes, né, antigamente, há muito tempo atrás, eles eram para rasgar o alimento. É ainda, só que lá atrás, a boca, os dentes eram garras. E o que representa isso? Agressividade, sucção, tudo isso. Então, o que você está engolindo? Que raiva que você está engolindo? Por que você não expressou essa agressividade? E aí você não expressa durante o dia? O que acontece à noite, Silvia? À noite você compensa um pouco mais, né? Porque daí você não tem nem a consciência, né? Então, o que acontece? Você morde muito mais. Muito. Só que tem pessoas que não é nem só à noite. O caso é tão severo que as pessoas não têm nem consciência, né? Então, elas apertam, elas rangem o dente. Então, você vai alterar, falando de estética facial, você altera primeiro a boca, você altera a dimensão vertical dos dentes, né? Então, isso é a primeira coisa. Depois, você altera a sua fisionomia, você altera a sua musculatura. Uma musculatura, quando descompensa uma aqui, por exemplo, descompensa aqui. Só que daí não é só isso, você altera essa região cervical também. Então, como diz, um músculo está ligado ao outro. Sim, é uma engrenagem. Nosso corpo ele é uma engrenagem. Exato, uma exato. Total. E o que a gente estava falando da fala, do maxilar, dessa musculatura, é assim, o que te proibiram de falar? Talvez você foi proibido de falar algo. Não fale agora, feche sua boca. Se a gente for em tal lugar, isso, gente, remete à infância. Engole isso. Engole esse choro, engole essa... Não vai abrir sua boca, você foi proibido de se expressar. Aí você fica com aquela raiva, entendeu? E outra, tem coisas que a gente prefere não falar. Por quê? Porque você não consegue se expressar de verdade o que você quer falar. Você tem medo de ser... eu não vou falar isso porque eu vou ofender alguém ou porque eu vou estar até querendo falar, mas eu não vou falar porque eu tenho medo da reação da outra pessoa. E aí você guarda, você engole. A nossa boca é um canal de comunicação. Então, quando você não expressa por fora, se expressa por dentro, não é? Sim. E o então, mundo
Mesma coisa, as pessoas que não falam, né, não se comunicam, vão guardando um monte de coisas para dentro, né, até a hora que começa um problema de saúde mais específico, um problema um pouquinho mais sério, né? Então é o que eu falo, você tem que entender o que acontece. Como que você consegue, Leda, por exemplo, ajudar essas pessoas, né? Então vamos supor no maxilar. Tá? É, Como que você consegue ajudar essas pessoas? identificando que fase que ocorreu isso. E geralmente, a maioria das pessoas, elas têm essa dificuldade que é da fase do útero para a fase oral, tá? E aí, eu identificando isso, porque está marcado no corpo todo também, né? Não é só no rosto, às vezes está marcado na parte aqui do braço, né? O braço é colo, né? Aquela pessoa que tem muita gordura no braço, ou tem dores no braço, ou tem tendinite, tem problema na articulação. O que são as articulações? A articulação é relacionamento, né? Mão, eu tenho fibromialgia, eu tenho dor nas mãos. Mão é colo, é contato, é carinho. Que momento que aconteceu alguma coisa? Gente, não é a mãe que tem culpa, o pai que tem culpa, ninguém tem culpa disso. Porque eles carregam dos nossos, eu gosto de frisar isso, eles carregam dos nossos avós, eles trazem pra gente e nós passamos para os nossos filhos. Porque tá na nossa caixinha preta do avião. A gente não pensa, é no automático. E aí, identifique. Até acne, né? A acne, né? A espinha é autoimagem. É medo de se estressar. É medo. Eu prefiro me proteger aqui porque eu não quero pôr o meu rosto, não a tapa, mas assim, aparecer. Eu não quero aparecer, eu tenho medo de aparecer. E olha que interessante. Então, por exemplo, eu vou fazer um procedimento, né? Então, eu estou olhando, e na realidade eu nunca olho só o procedimento, né? Então, por exemplo, uma pessoa que é insegura, tá? O que essa pessoa insegura, quais são as características dessa pessoa insegura, Leda, em relação à face? Agora vamos especificar um pouquinho em relação à face. O que essa pessoa insegura transmite? Lógico que ela tem uma postura mais encolhida, ela tem uma cabeça mais baixa, ela tem um olhar baixo. Joga o cabelo, O né? que ela parece? Sim, talvez ela usa boné, pode ser um homem, ela quer esconder algo, né? Joga o cabelo, ela se esconde através de algumas coisas, né? Então ela começa a acrescentar algo que teve falta. Todo o excesso esconde uma falta. Talvez vamos falar aí da face, vamos falar de uma coisa que está muito comum agora, o lábio, né? Por que será que as pessoas estão querendo tanto colocar o lábio? Você tem feito muito procedimento nesse sentido, eu sei que você é extremamente cuidadosa e você não exagera, porque tem coisas que chegam, né, a ser gritante. Mas, assim, por que será que o esquizoide, o traço do esquizoide, que é a fase do útero, geralmente, quando é muito forte esse traço, e não é que a pessoa, às vezes ela tem um traço forte de esquizoidia no corpo, talvez é a testa, no meu caso é a testa e outras coisas aqui, mas a minha boca, ela não é esquizoide, a minha boca. A minha boca tem um pouco de tudo aqui, mas a boca do esquizoide é assim, ó. Não tem lábio. Por que ele não tem lábio? Tem a ver com a fase do útero. E aí ele vai, procura, né, uma pessoa que ela quer pôr lábio. Então, é a questão da comunicação, da oralidade. O que ela quer mostrar aqui? É questão da fala, né? Tudo que está em excesso é que teve uma falta lá atrás. Talvez teve uma falta da amamentação também. Está tudo Olha que ligado. interessante, você falou do lábio, né? Então eu vou colocar o lábio para essa pessoa. Só que ela vai continuar manifestando um lábio assim. E o que vai acontecer? Ela não vai ficar satisfeita com esse lábio, porque ela vai ainda ter essa movimentação. Então, o que acontece? Ela vai querer pôr mais lábio. E aí que começa os excessos de procedimento. Por quê? Sim. Porque a pessoa simplesmente ela não entendeu que primeiro ela tem que trabalhar aqui, ela tem que entender, ela tem que se autoconhecer,
né? Para poder depois, bom, eu tratei a origem, agora eu posso a parte estética. Exatamente. E essa origem está onde? Está na raiz. Será que o que aconteceu aí nessa raiz? É o que você falou, é a chave que você falou. Como que você vai se conhecer, você vai descobrir? Gente, a sua história, como que é a sua história? Né? Você já abriu a boca para falar da sua história, você já foi pesquisar a sua história, você sabe como que foi o momento da gestação, você sabe como que foi, porque até 3 anos a gente não tem as memórias. Né? Depois dos 3 anos, a gente lembra de algumas coisas. Então, de 0 a 3 anos, o que aconteceu aí? Você vai buscar na sua história, você vai se conhecer, você vai atrás de uma pessoa que trabalhe com isso também, que possa te ajudar, né? E vai se autoconhecer. Você vai tratar primeiro o interior, né? Que erva daninha que tem aí nessa raiz dessa árvore que faz com que eu procure modificar aqui, né? Modificar algo que está me incomodando. E por que está te incomodando? Está relacionado ao quê? E olha que interessante, por exemplo, tem aquelas hipertrofias de masseter, sabe? Parece aquele fofão, né? Tem pessoas que você olha, a pessoa até magra, mas parece aquelas bochechas, né? E daí tem bruxismo, começa a quebrar dente, daí usa placa. A placa só não adianta, então você tem que usar outro tipo de tratamento. Daí eu faço, por exemplo, toxina para essa região, para relaxar essa musculatura. O que acontece? Dura menos, porque ela ainda continua em hiperfunção, né? E a pessoa reclama, fala assim, mas nada adianta. Não adianta a placa, não adianta bruxismo, não adianta. Enquanto não voltar de novo, vai só continuar colocando, né? Mesmo preencher algo que não é o produto que vai curar. O produto ele vai amenizar, ele vai te deixar mais bonita, ele vai te deixar mais feliz, mais satisfeita. Mas será que se você não for lá na raiz, entender a sua história e saber o porquê que aconteceu, ninguém teve culpa, como que você vai direcionar a sua vida a partir de agora? E talvez isso vai sumir, vai desaparecer. Talvez não vai desaparecer. Por exemplo, pessoas, tá, agressivas, tá? Que elas são mais agressivas por natureza. É o que eu falo, né? O corpo fala, e fala mesmo, né? As palavras a gente fala, mas o corpo fala muito. Eu não sei nem aí, você pode explicar a proporção, né? É o que eu falo. A fala é uma coisa, mas quando eu olho no olho, quando eu vejo o sorriso, quando eu vejo a postura, tudo é diferente. E aonde realmente os sinais mais importantes vão ser através da linguagem do corpo, né? Sim, sim, por que tem pessoas que têm uma marca, aquela marca, né, de brava que fala, né, Silvia, aqui, ou tem várias irmãs e, porque eu não enruguei, eu não marquei aqui a testa, aquela expressão, né, aquela marca expressiva quando a pessoa fala e franze toda a testa, aqui também, né, o que está relacionado, né? Porque muita coisa a gente fala, não, eu sempre fui assim, de ser expressiva, tal, mas tudo está relacionado aos momentos que foi acontecendo as coisas. O que foi acontecendo? O momento do relacionamento com seus pais, com seus avós, com seus irmãos. Tem irmãos que nascem, eu sou a quarta irmã, por exemplo, não é o meu caso. Tenho mais 3 irmãos, e esses 3 irmãos que cuidaram de mim. Meus pais não tinham tempo, meus pais trabalhavam. Todo o contexto, o que está envolvido na sua história, né? E aí vai começando a entender por que um tem marca expressiva, o outro não tem a marca expressiva, ou porque um era mais rígido, que ele tinha que ser mais rígido, que ele era o arrimo da família, ali os pais saíam e ele tinha que cuidar de 3 crianças. Olha a responsabilidade. Dá pra gente estar falando até amanhã, Silvia. Porque o que acontece, né? Esse sinal, né, é um sinal de estresse, né? Então, a pessoa, o que acontece? Ela começa a franzir a testa, né? E aí, por isso que começa a formar aquela ruga que quando a pessoa olha, fala, nossa, essa pessoa é muito brava.
né? Então, ela está franzindo a testa, ela está contraindo o pescoço, isso tudo sinaliza um estresse, né? E esses por que sinais... desse estresse, né? O porquê desse Oi? estresse? E o porquê desse estresse? Exato, é o que você falou. Aí tem que ir muito mais a fundo, né? Porque eu estou olhando essa marca. Então, quando eu avalio a pessoa, eu falo, essa pessoa tem que analisar se ela é estressada. Porque esses Sim. sinais, primeiro, eles são muito importantes a gente avaliar e eles causam muito desconforto para o paciente, né? Então, é importante a gente observar os sinais que eles estão mostrando para a gente, né? Isso também pode estar trazendo ansiedade, né? Ou a pessoa pode estar com a mente em outro lugar, né? Sim, O que a você questão falaria da... sobre isso, Leda? Nem aí tem várias questões. Agressividade, pescoço, os olhos, as costas, até tinha passado, tinha notado aqui algumas coisas. Agressividade, quando você está agressivo, o que que você... eu estou agressivo hoje, ou você está com alguém que está agressivo. O que que essa pessoa está querendo? Ela está querendo que você se afaste dela. Quando alguém está agressivo, ela quer que você se afaste, ela quer empurrar você, ela quer levar você para longe. Você vai querer ficar perto de uma pessoa agressiva, você vai querer ficar convivendo com uma pessoa agressiva, nem você, se tiver agressivo, você vai conseguir se suportar, né? O seu pescoço, né? O que que esse pescoço, o pescoço, dependendo do posicionamento, o que que sustenta? Arrogância, né? Aquela pessoa que só olha assim, né? O que aparenta? Arrogância. Ou o pescoço baixo, né? O que aconteceu que a pessoa está sempre com o pescoço baixo? Será que lá atrás não falaram, abaixa a cabeça, fica quieto, engole o choro? Tá tudo ligado, né? Que condição que estava ali, que você era obrigado a obedecer, né? Os olhos, o que acontece com os olhos? Muitos traços na minha análise, você percebe que tem traços que a pessoa evita o contato. Você olha nos olhos dela, ela foge, ela tem medo de olhar no seu olho, mas não é porque ela não é. Ai, quem não olha no olho é falso, é mau caráter. Não, não é assim. Não é assim. Por que será que ela foge o olhar? Por que será que os olhos dela... E tem pessoas que... Ontem eu estava até fazendo esse resumo, eu perguntei aqui em casa, qual que é meu olhar, né? E fui falando. E aí minha filha e meu marido falou a mesma coisa. É expressivo. O nosso olhar, ele é expressivo. Quando você olha para alguém, você está expressando algo. Você está expressando colo, você está expressando medo, você está expressando irritação, você está analisando alguém ali, sabe aquele olhar de quem está analisando tudo, desviando o olhar, observa as coisas, ou uma pessoa que só está atenta, só observa, não fala nada. Por que será que isso está acontecendo? As suas costas, né, que está relacionado ao pescoço, o que você está carregando aqui, ou o que você não... a sua postura tem a ver com a sua estrutura, né? A coluna é o tronco da árvore, a coluna. Dores na coluna, ela está ligada totalmente, é todo o suporte, tudo que você está carregando. Ela lá, tem problema na coluna. A coluna é o suporte de tudo, gente. Né? Suporta cargas, pessoas, dores. E olha que interessante, um truque, né? Para saber, eu adoro quando as pessoas sorriem com os olhos, né? Eu adoro quando as pessoas sorriem com os olhos, né? Então, para mim, é encantador quando estão com a máscara. Então, vou falar, é encantador quando as pessoas estão com a máscara, porque a gente observa muito o olhar. E o sorriso através do olhar é fantástico, né? E para saber se uma pessoa está sorrindo realmente, se é genuíno, você observa, né, os olhos se criam aquelas ruguinhas, os pés de galinha. Porque a pessoa pode falar uma coisa, né, mas os olhos não, né? Então, o que acontece? O sorriso sincero, quando você tem um sorriso sincero, você franze os olhos. E uma coisa interessante, Leda, que assim, o que acontece? Muitas pessoas têm vários procedimentos que a gente pode melhorar a identidade da pessoa, pode marcar mais os traços, né? Pode deixar mais sedutor, pode deixar mais marcante, com mais personalidade, com mais autoridade, dá para fazer bastante coisa.
Então a pessoa olha uma imagem e fala, eu quero essa imagem igual, eu quero o ângulo da mandíbula muito mais realçado, porque isso me dá mais segurança, isso me dá mais empoderamento, isso, aquilo. Tá bom, mas você tem que entender, né? As pessoas têm que entender, tá bom, então eu faço isso numa pessoa que é extremamente insegura. Olha como vai ser totalmente incompatível, porque ela vai passar uma imagem de segurança, ela chega no lugar, né? Ela vai se encolher, ela vai ficar acolhida, a cabeça para baixo, vai ser toda a linguagem vai ser totalmente confusa para outra pessoa, não é? Exatamente. E só para concluir, a Letícia bateu aqui, ela queria um negócio, toda live ela aparece. Só para concluir, o lábio, Silvia, já falo, você falou, o lábio retraído, a questão da fala dura, a pessoa quando ela tem aquela fala dura, e às vezes ela está se derretendo por dentro. Da boca para fora, ela tem uma fala dura, por dentro ela não é tudo aquilo. Ela está precisando ser carregada no colo, exato, sim. Por isso que eu falo, gente, não julguem as pessoas, não julguem. Até a impossibilidade, talvez, de pedir e receber o que ela precisa, ela tem dificuldade nessa questão da fala. Ela tem medo de pedir algo, ou ela tem medo de pedir e não receber, e é aquele medo lá atrás, já me falaram não, na volta eu compro, isso aqui não é para você, isso é muito caro, e aí ela tem medo até de pedir, né? Isso que você falou agora, a pessoa talvez você melhora tudo que ela quer que melhora, mas por dentro ela está destruída. E aí nem ela acredita que ficou tão bom. Ela vê que tá bom, que tá do jeito que ela queria, e aí a hora que ela vai encontrar ou confrontar com alguém que ela quer um tapete vermelho, que ela quer você ficou bem, tá bonito, ela mesma se encolhe. Ou até dá algum problema, dá uma alergia, porque ela traiu aquela alergia, ela traiu aquela coceira, ela traiu aquela reação. É porque é aquela velha história, né? Quando a gente pensa uma coisa sobre a gente, né? A gente sente sobre isso. Então, se eu olho para mim, eu penso que eu sou uma pessoa desinteressante, eu não sou bonita, eu vou sentir isso, eu vou transmitir isso, né? Então, eu posso fazer um procedimento, no dia vai ficar bonito, mas a sensação, o pensamento continua aqui. Então, depois, a imagem que eu tenho é a imagem que eu sou menos, né? Uma imagem que eu não sou bonita o suficiente, né? Sim. Então, é isso que a gente tem que mudar, né, Leda? Exatamente. E às vezes a pessoa ela é tão linda, tão bonita, que ela quer colocar algo nela para ela mostrar para alguém. Para ela mostrar para alguém, olha, eu coloquei isso em mim, ou seja, um seio, ou seja, uma boca, ou seja, um procedimento aí na área dos olhos, algo que está incomodando ela, mas por que será que isso está incomodando ela? Ela ir buscar o motivo verdadeiro que está incomodando isso. Ou se ela teve uma vida muito sofrida, e o rosto vai estar marcado esse sofrimento. Você olha para pessoas... E me Às vezes você olha para pessoas que vão aí e você sente isso. Ela tem uma vida sofrida. E aí você começa a conversar com a pessoa, ela relata uma vida sofrida. E tem contraído, né? Então, o que acontece? Eu observo, lógico, que tem pessoas que gesticulam também são ansiosas, então gesticulam mais, tem mais movimentação dos músculos da mímica, tem pessoas que são mais sofridas, então a face pesa, e aí tudo pesa, as expressões faciais pesam, né? Tudo isso. E como que você, tá, no seu trabalho, como que você identificando esse trabalho, você identificando a dor da pessoa, como que você faz? Qual é a sua metodologia? Buscar, dar uma direção para elas, a direção do saudável, né? Não ser contra isso, porque eu também faço, eu coloco botox,
Só que eu demorei muito para fazer isso. Eu já tenho 41 anos, eu comecei a fazer isso há 1 ou 2 anos atrás. Eu não tenho muito marcas expressivas no rosto, tá? Mas assim, a pessoa quando ela já busca isso, eu dou a direção para ela, ó, esse é o carro é seu, a direção é sua, você tem que seguir essa rota, mas quem vai dirigir é você que é capaz de dirigir. Você tem que entender muita coisa, ressignificar muita coisa, perdoar muita coisa e seguir o natural, o mais natural possível. Porque é através desse natural que você não vai nem se importar com pequenas coisas que você estava se importando. Talvez algo que você incomoda, que nem a minha boca torta sempre me incomodou muito. Hoje não me incomoda mais. Eu nem, que era, me chamavam, oh, boca torta, não sei o quê. Hoje não me incomoda mais, sabe? Não me incomoda. E talvez às vezes eu estou falando, eu vejo que ela não está tão torta como ela era. Porque eu entendi por que ela era torta. Eu sei o momento que ela ficou torta. Por que eu chorei tanto? E isso não vai fazendo mais sentido. Você não dá mais importância para isso. Você não precisa provar nada para ninguém. Você tem que pegar teu carro, dirigir, e se você quer virar para a direita, você vira. Se você quer ir para a esquerda, você vai. Você vai subir a montanha, sobe, mas você não fica olhando para trás e chorando o leite derramado, nananá, essas coisas. É isso que eu procuro passar. E tem dado certo. É muito interessante, eu acho que toda forma de autoconhecimento, né? Eu não defendo uma metodologia, eu defendo a metodologia do autoconhecimento, né? Sim. E para cada um funciona de uma maneira, né? Mas o mais importante é para onde você vai? Primeiro lugar para dentro, né? É, As pessoas normalmente vão para fora, por isso que todo mundo me procura muito, né? Porque as pessoas estão indo só para a direção exatamente oposta. Então elas só vão para fora e eu falo, ok, o fora é importante, lógico, porque quando a gente se apresenta, a imagem também é importante, né? Mas eu falo, sim, também olha para dentro, faz um caminho oposto também, do que você sempre faz. exatamente. E você fazendo esse caminho, ai, mas é o autoconhecimento. Hoje eu estava até conversando com a Sandra, tava, alguém falou, não sei aonde, que dia que foi, alguém falou esse negócio de autoconhecimento, inteligência emocional. Inteligência emocional, gente, autoconhecimento, busca interior, ressignificar a sua infância, isso tudo é a mesma coisa. E a importância disso é o seu direcionamento da vida. A partir que você entende tudo isso, você entende que ninguém tem culpa de nada, que as coisas que foram acontecendo foi repetições, você começa a entender que você tem que se conhecer, você tem que entender a sua história, tem que parar de julgar, às vezes, o seu irmão, às vezes a sua mãe, e não tentar mudar ninguém, Silvia. A gente não muda ninguém, eu não consigo mudar você, eu não consigo mudar ninguém. A pessoa, isso parte dela, a gente pode dar uma direção, mas quem vira a chave é a própria pessoa. Eu gosto muito da palavra autorresponsabilidade, porque eu acho que a gente é responsável por tudo mesmo que acontece. Então, a gente é responsável por ressignificar, né? Então, pegou numa fase de criança que levou para adulto, ok, faz parte, mas o importante é você entender e ressignificar, e não colocar a culpa nas outras pessoas. Então, eu gosto muito dessa palavra, porque eu acho que no momento que você começa a se autorresponsabilizar, você começa realmente a falar assim, peraí, deixa eu olhar um pouquinho mais para mim. Eu posso Sim, ressignificar o que meu pai falou quando eu tinha 4 anos de idade. Eu tenho técnicas, pessoas especializadas em técnicas para te ajudar, né? sim. Então, eu posso trabalhar nisso e posso ter um outro olhar, porque agora eu sou adulta. Antes eu era criança, agora eu já sou adulta. Eu tenho ferramentas diferentes do que eu tinha quando eu era criança. Sim, uma coisa que eu sempre falo nas minhas lives, sempre, é as duas plaquinhas, né? Por exemplo, essa é a plaquinha da criança e essa é a plaquinha do adulto. Então, você está numa situação, nós estamos numa situação agora e talvez
você falou alguma coisa e eu fiquei chateada. Eu fiquei chateada porque eu estou usando o quê? A minha criança. E você não vai, quando você é adulto de verdade, você não vai ficar chateado com uma crítica, você não vai ficar chateado com um olhar, aí porque olhou diferente, porque não quer que eu esteja em tal lugar, ou porque falou algo para mim que me ofendeu. Por que será que te ofendeu? Será que ofendeu a sua criança? Você está relacionando algo lá atrás e você não sabe que você está relacionando. Então, vocês andarem com as plaquinhas aí no bolso, e toda vez que vocês forem tomar qualquer decisão, qualquer reação, qualquer palavra que for sair da tua boca, você levantar a placa do adulto. Quando você utiliza a placa do adulto, você não se ofende, você não ofende ninguém, e você não entra em discussão, você não entra em briga que você não foi convidado. É simples você, uma pessoa falar besteira para você e você responder para ela. Pera lá, você tá fazendo igual duas crianças. O doce é meu, não, o doce é meu, esse pirulito rosa é meu, mas você pegou primeiro. É a mesma coisa, gente. Coloca isso na sua vida adulta e para de levantar a plaquinha da criança e usa a plaquinha do adulto. Muito interessante isso. Eu acho que é uma ferramenta muito simples, né? E muito útil, né? Eu acho que é muito eficiente mesmo, muito bacana. Até você se perguntar, peraí, é a lei da criança com 5 anos ou é a lei da 41? Não, muito interessante. Agora, Oleda, então falando da face um pouquinho, né? O que você falaria, tá? Agora pegando toda a face, né? O que você falaria, né? O corpo fala, então o que o corpo fala em relação à face, em cada região da face? Sim, vamos lá. A linguagem não verbal. Quando você está numa situação, sua testa, se ela está relaxada, se ela está contraída, isso se não tiver com botox, né? Tudo bem, não, vamos supor que não tá, não tem nenhum procedimento. A pele, a face está bonitinha, sem nada. Sua testa relaxou, ela está contraída, ela está franzida. Qual que é a expressão do seu olhar para uma situação, né? Até o esboço, se você sorriu verdadeiramente ou se você só fez assim, né? Esforçou para sorrir, né? Você consegue fazer essa leitura. Uma série muito legal é a Lie to Me. O cara, ele decifra o que o cara não está falando e o que o cara está falando. É muito louco aquilo lá. E você vai aprendendo nessa série. Você começa a perceber algumas coisas, você tem dicas dali que você começa a perceber. Talvez você está falando, você está afirmando algo, né? E você afirma com seus olhos, mas a sua boca está entortando aquele sorrisinho de canto, está dizendo que isso que você está falando não condiz com o que você está pensando, com o que você realmente quer, né? O seu sorriso, se você está triste, ou se você está fazendo que você está triste, a face, ela dá mais informações, ela dá muitas informações, muitas, principalmente se você está em uma situação cara a cara com alguém, se você é um palestrante, e se você tem um palestrante ali na sua frente, se você ficar observando só a face dele, com os gestos da mão, com os gestos do corpo, com a fala, se ele está engasgando, se ele está falando perfeitamente, se ele tem o dom da oratória, né, de se comunicar, ou se ele está nervoso, se alguém tirou ele do sério, por que será que tirou ele do sério? É muito louco isso. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem muita gente, e eu vejo cada vez mais, muita gente com AVC, tá? Então, é paralisia facial também, né? Isso é seríssimo, porque aí sim compromete muito a estética facial. Então, sim. O que acontece? Tem casos, lógico, depende do nível de severidade, mas tem casos que fica muito diferente um lado do outro. E isso sim, isso interfere muito na autoestima. O que você falaria, Oleda, dessa paralisia facial? Porque eu vejo que cada vez mais tem muita gente com essa paralisia. Sim, eu vou falar diante do que eu já estudei, do que eu posso falar. O nome já diz, paralisia. Você precisa paralisar algo, porque aquele movimento, pode ser o rosto, pode ser
foi lado direito, foi lado esquerdo, né? Eu tenho que paralisar isso daqui, porque talvez a pessoa precisa ser cuidada por alguém. Talvez ela está. Eu estou paralisada, ou ela está paralisando porque tem um problema aqui atrás e ela precisa ser o centro desse problema. Tipo assim, eu sou o problema agora. Então vocês parem com essa discussão aí e vocês vão ter que cuidar de mim agora, porque eu estou paralisada. É real, significado emocional, tá? Significado emocional. Para mim, todas essas questões é emocional, tá? E aí depende muito do lado que foi paralisado, né? Se está referente à mãe, se está referente ao pai. Geralmente, se é fala, se mexeu muito com a fala, é relacionado à mãe, tá? Muitas pessoas não acreditam, mas aqui, gente, vocês fiquem à vontade, né, para acreditar ou não, mas tá totalmente relacionado. Se vocês forem estudar, tem pesquisas aí que comprovam toda essa questão, ainda mais agora, né? A questão da nova biologia, né? Tudo é mutável, né? As células, elas vão, né? Você tá se adaptando ali às células. Você põe as células num ambiente bom, elas vão se multiplicar e elas vão ser muito favorecidas. Você coloca algumas células num ambiente ruim, o que vai acontecer? Vai dar ruim, não vai dar certo. É a mesma coisa, gente. Então, a paralisia eu relaciono a isso. A pessoa ela precisou ter essa paralisia porque ela precisou paralisar algo na vida dela que não está indo bem por um motivo lá atrás. E é uma coisa que é por isso que eu falo, né? A pessoa não tem ciência, consciência do que ela está fazendo com ela, né? Então eu não falo só da face, lógico, eu falo também o que a gente está ingerindo, o que a gente está colocando para dentro. Sim. E uma hora a coisa vai, a coisa explode, né? Quer seja numa doença, quer seja, eu falo até na face, né? Tem a parte da pele, tem a parte de acne, tem a parte de enrugamento, tem a parte de ranger os dentes, tem a parte de cefar, tem tanta coisa, né? E tudo isso muito somatizado também, né? Porque Sim, não a foi visão, trabalhado em cima também. disso. A visão também, alguma coisa no olho, uma irritação. Eu não quero olhar para tal coisa, para tal momento, eu preciso fechar os meus olhos, né? Pessoas que dormem demais também, tem pessoas que dormem demais, dormem assim, nossa, eu deito, eu durmo. Por quê? Porque não faz sentido ela ficar acordada, ela prefere dormir. Por que eu vou ficar acordada? Minha vida tá uma bosta. Ou ela prefere ter uma doença no olho, não enxergar mais, porque eu não consigo mais enxergar esse ambiente. É forte isso, mas é verdade. Tem até, você falando de excesso de sono, tem até uma ruga que se chama ruga do travesseiro. Eu não sei se as pessoas sabem. Eu tenho Mas aqui, até isso pode causar, entendeu? sim. Até isso, as pessoas contraídas, né? Eu fiz uma tese até dessa região toda. Essa região transmite, irradia para a articulação, daí dá zumbido, daí dá dor de ouvido, e a pessoa daí corre pro otorrino, daí não sabe para qual profissional. Eu falo, e teria maneiras tão mais simples, né, Leda? Sim, sim. Eu conheço muitas pessoas que preferem dormir, ficar dormindo, acordam tipo 11, meio-dia. Gente, como que você pode acordar 11, meio-dia? Ou seja, a sua cama é melhor do que a sua vida. Porque aí depois à noite vai dormir também, ou vai ficar acordada? Vai ficar acordada? Não vai, né? E por aí vai. Ó, o Edu achou engraçado a ruga do travesseiro. Então, poucas pessoas sabem que existe ruga de travesseiro, porque as rugas normalmente têm uma forma, né? Então, elas têm uma direção. A ruga do travesseiro é totalmente diferente. É, isso aí. Muito legal, Leda, muito legal mesmo. E eu acho que, assim, a gente tem que ficar muito atento, né? Por isso que eu falo que a beleza não é a beleza além do olhar. É a beleza além do olhar, porque quando você está bem, você se comunica melhor, você tem, inclusive, o Edu e eu até vamos falar isso sobre amanhã, sobre isso, você se posiciona melhor,
né? Então, Sim, falando, eu acho que uma coisa leva a outra. exatamente. Eu anotei aqui também a questão da musculatura e do movimento, né? A questão, o nosso sistema nervoso, ele comanda, o que que ele comanda? A contração. Você consegue comandar uma contração. Se eu te falar contrai, contrai, você contrai, mas assim, ele que está comandando ali o relaxamento, a contração, o esticar, a elasticidade, é algo que é o o nosso sistema nervoso que tem esse comando, né? E até os tipos de fibras, né? As fibras musculares ali, que área que está, que camada que tá. Isso aí é mais a sua área, né? A questão das camadas, das fibras e tal. Mas espera lá, o que que então você consegue comandar? Por exemplo, te faço uma pergunta e eu vou observar qual que é o seu. Se você vai pensar, se você vai responder no mesmo momento, se você vai desviar a conversa. Então, isso tudo está relacionado à leitura verbal também. Quando você pergunta algo para um paciente, mas por que que isso está te incomodando? E talvez a pessoa não consegue nem responder nesse, Sim, sim. né? A Nem pessoa ela não tem sabe. paciência. É isso. Exatamente Ou isso. ela vai falar assim, porque todo mundo fala que é feio isso. Quer dizer, ela está preocupada com todo mundo, ela não está preocupada com ela, né? Não, exato, e são problemas, eu falo assim, até na boca, no dente, né? Então, para aquelas pessoas que apertam, que rangem os dentes, com o tempo vai reabsorvendo osso, reabsorve osso com o tempo, eu falo, né? Não de um dia para o Sim, outro, vai perdendo a estrutura toda óssea. Daí chega até o ponto que os dentes começam a ficar com mobilidade. sim, sim, às vezes até você tem vários irmãos e um tem dente forte, o outro já foi no dentista várias vezes. Nossa, mas é filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, foi a mesma alimentação, não tomou isso ou não comeu aquilo, tá? Mas cada um é cada um, a gente não tem receita, eu não tenho receita, a Silvia não tem receita, a receita é a sua história que conta tudo o que vai acontecer com você. Tem que se descobrir, gente. Como diz, o corpo fala, né? O corpo manda mensagem o tempo todo, né? São, Beijo grande. são mensagens que muitas vezes são inconscientes, mas quando a gente abre o nosso olhar, quando a gente começa a olhar mais para dentro, a gente começa a reparar mais. Então a gente começa a reparar mais na gente, por que eu estou mais tensa? Porque de repente eu tenho torcicolo o tempo todo? Porque de repente o meu rosto cada vez está mais envelhecido, tem a idade, mas não é só a idade. Porque eu É, estou contraindo, porque eu estou rangendo. e sempre o porquê, né? O porquê, e aí, como descobrir o que está por trás de certos traços de expressão. Quais traços, Edu, especificamente, vamos dizer assim, certos traços, né? Tem várias coisas aí para falar. Como a pessoa, né, eu conversei com várias pessoas esse fim de semana e teve pessoas que eu olhava e eu via a maneira que ela parava, eu já via que era a posição de líder. Que a pessoa é um líder já. Está ali em busca de algo que talvez não sabe, mas tem posicionamento de líder. Tem pessoas que têm posicionamento de humilhação, foi muito humilhada. Então, ela se posiciona já como ela foi humilhada. Não que ela não tenha recursos, ela tem recursos, mas você vê que talvez ela vai ser boa para trabalhar atrás das câmeras, para planejar. O recurso dela é planejamento, talvez querem colocar ela na frente do palco. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai se sentir humilhada. Então, tem várias coisas. De forma geral, a posição dos pés, braços, mãos, é isso mesmo que eu estou falando aí, Edu. Tem o posicionamento de líder. Você olha e fala, essa pessoa tem posicionamento de líder, ela é líder. Ela tá aí para liderar mesmo, para delegar. Você, Edu, tem problema em delegar, eu acho.
O Edu é competitivo, o Edu é muito competitivo. Pelo pouco que eu conversei com ele, é a questão da competitividade. Ele faz e acontece, mas ele gosta de conferir ali se foi feito exatamente do jeito dele. Talvez ele não delega por essa questão, né? Não vou aqui falar de você, Edu, mas eu percebi o quanto você é aquela pessoa assim, faz, acontece, mas eu sei que eu faço isso também, mas eu não é que eu não confio nas pessoas, mas talvez, vai batendo palminha aí, talvez eu delegando, eu vou ter que ir lá e conferir para ver se está do jeito que eu quero, porque a pessoa quer do jeito dela. E isso você acaba ficando com muita coisa para fazer e não confia nas outras e acaba não, assim mesmo. O pouquinho que eu conversei com ele, eu percebi, Silvia. Ai, ai, legal. Mas isso é muito interessante, né? Porque é o que eu falo. A pessoa não precisa nem falar, né? A gente já consegue interpretar. Já. A Sandra está na live do Gustavo aqui, mas é verdade, tem pessoas que a maneira que ela está observando também, a maneira que ela está observando, o jeito que tá as mãos dela. Talvez ela tá passando uma mensagem, mas ela tá nervosa, ela tá fazendo outros gestos com as mãos, ou ela tá postando demais a cabeça, tá mexendo demais no rosto, talvez ela não tenha segurança do que ela tá falando, ou ela tá com medo de ser avaliada por alguém, ou que estão ali julgando ela, né? Isso é o medo, né? O medo, ele estagna as pessoas. Mas uma coisa que é interessante, Leda, por exemplo, então a pessoa está com medo, ela vai passar por uma situação, supõe que ela vai fazer uma apresentação, então ela vai ficar nervosa, né? E aí tem muita coisa que pode interferir, né? Em relação à postura, em relação à energia, mas ela também consegue mudar essa energia, ela consegue mudar a postura, ela consegue fazer tudo, ela consegue mudar o estado emocional em 2 segundos. Consegue. O que a gente falou no início, eu vou repetir agora, que você frisou. Quando você se conhece, você perde o medo de falar, você perde o medo do que o outro vai falar, você perde o medo se tem 10 mil pessoas ou se tem 2 pessoas te ouvindo, né? O medo, você consegue romper ele quando você mesmo acredita em você. Tem que acreditar em você. Se você não acreditar em você, quem que vai acreditar? É você primeiro. Se ame primeiro, né? Você, na verdade, o grande amor da sua vida é você. Se você não se amar, ninguém vai te amar. Mas não tem como as pessoas te amarem se você não se amar. Porque a mensagem que você está mandando para as pessoas é: eu não sou confiável, eu não me amo. Então, assim, eu por não me amar, os outros vão falar, ué, não tem por que eu amar essa pessoa. Né? Então, a energia, o sinal que a gente manda, muito inconsciente, isso é muito importante. Né? Porque a pessoa vai captar o que você está mandando para ela. Não tem como você não captar. Eu até comentei hoje, acho que foi hoje que eu comentei, na sexta-feira, eu estava no aeroporto e eu cheguei um pouquinho antes e eu fiquei sentada lá. E na hora eu até mandei uma mensagem para uma amiga minha. Falei, gente, eu queria que você estivesse aqui sentada comigo. Eu estava ali, eu não estava fazendo nada, estava esperando a hora mesmo. E aí tinha muita gente ali, pessoas passando, então eu falava, essa pessoa é assim, essa pessoa é desse jeito. Eu estava fazendo uma leitura ali, aí depois eu falei, gente, vou parar com isso. Sabe, vou fazer outra coisa, porque eu estava vendo um monte de coisa ali. Aí eu começo a olhar e eu começo a entender já como que a pessoa é. Poucas pessoas que eu conversei esse fim de semana, até o Lucas brincou comigo. Você é macumbeira. Ô, Lucas, pelo amor de Deus, Leda, não dá para ficar perto, não. Você olha para mim e você começa a falar, porque você é assim, porque você... Mas não é por mal, não é por mal, é para ajudar mesmo. E eu olhei falando do potencial das pessoas, do potencial dele. E você olha, eu olho com o olhar do potencial. Eu não vou ficar olhando a dor, não sei a história da pessoa, porque eu vou saber exatamente o porquê daquela dor, né? Sim, sim. Mas muito legal. Agora já estamos acabando, né? Estou de olho no relógio, porque vai cortar daqui a pouquinho, né?
Então, eu acho que assim, a minha mensagem, depois eu queria até que você passasse a sua, eu acho assim, é se conhecer, ter a consciência que a gente sempre pode melhorar, que a gente pode melhorar a nosso favor. E quando eu falo melhorar a nosso favor, tanto interno como externo, porque um coração alegre, a face também está alegre. Sim. Então, é essa a minha mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Gratidão. Eu queria agradecer, Silvia. A gente se conectou no final ali dos 45 segundos, no final do penúltimo encontro, né? A gente ainda vai ter encontro. E a hora que eu te vi foi gritante a minha alegria, se lembra, né? Foi Sim. gritante, né? Eu vi o quanto você era não só gigante pessoalmente, mas também ali por trás das câmeras eu senti isso. E a gente se viu pelas câmeras, né? E a minha mensagem é essa daí, é você focar na sua dor. Por que na sua dor? Porque ela é que vai te mostrar o caminho vai te dar a direção do seu verdadeiro propósito de vida. Toda dor, todo trauma, todo ressentimento está ligado ao que você foi chamado para fazer. E é isso. E como diz, estamos juntas até depois do fim, né? O que vale é mais o fim do que o começo, né? Isso. E eu acho que dá para agregar muita coisa. Eu acho que é assim, como eu te falei, eu acho um assunto muito bacana, vem muito de acordo com o que eu penso, né? Uma forma um Sim, pouco diferente, mas eu acho super interessante. Então, vamos agregar bastante para poder ajudar bastante gente. é essa a intenção. Gratidão, viu? Gratidão, Leda. Gente, gratidão. Um prazer em estar aqui. Se tiverem dúvidas, entra no direct, manda Isso. mensagem que a gente está aqui. É isso aí. Beijos. Obrigada, viu? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.